E aí, tudo. Essa semana teve uma declaração curiosa e, ao mesmo tempo, bizarra, feito pelo principal grupo de conselheiros de nutrição do governo americano, grupo que determina as diretrizes nutricionais dos Estados Unidos. E eles declararam que alimentos ultraprocessados não causam obesidade. Antes de analisar essa declaração, eu quero chamar atenção para o pequeno, leve, sutil fato de que 100% das doenças metabólicas, dentre as quais a obesidade talvez seja a principal, porque é muito além da estética e da qualidade de vida, por trás dela está a maioria das outras doenças metabólicas, triglicérides alto, HDL baixo, frequência abdominal aumentada, enfim. E a gente também costuma falar de doenças do estilo de vida, né, que são justamente essas, que tem como característica o fato delas serem evitáveis e serem reversíveis quando se ajusta ao estilo de vida, alimentação, exercícios, sono. É triste ver que quem deveria cuidar das pessoas, né, na escala, os profissionais, a academia, as instituições, como as associações, por exemplo, e, em última instância, os governos, né, uma vez que são eles que ditam as regras. Regras que são top-down, fazendo o caminho que eu falei ao contrário. É, começa do governo, para as instituições, para a academia e depois para os profissionais, né? Pegando esse caso prático, quando esse posicionamento se encaixa nas diretrizes, nesse caso, nas diretrizes americanas, mas que o mundo inteiro tende a copiar, mesmo sendo os Estados Unidos o pior país em todos os índices de saúde, você tem as instituições públicas obrigatoriamente seguindo as regras, e depois você tem a academia e as aberrações nutricionais que a gente vê todo dia nas redes sociais, onde nada mais importa além de calorias. E é exatamente isso que os comitês como esse querem que você acredite que seja. A verdade está muito, muito longe disso. Mas esse vídeo eu não vou te explicar o quão diferentes são as calorias dos diferentes alimentos. Aqui, o que eu quero que você conheça é como funciona o modus operandi das instituições, sejam elas governamentais ou não. Dito isso, eu quero aprofundar os pontos dessa declaração absurda e todos os seus desdobramentos. Então, eles revisaram dezenas de estudos que remontam lá dos anos 90 e descobriram que não há evidências de que alimentos ultraprocessados causem obesidade. Será mesmo? Eu vou trazer aqui dois pontos para você ligar. O primeiro são os estudos. Eu vou mencionar aqui só alguns dos muitos estudos que demonstraram que tem grandes associações entre ultraprocessados e os mais diversos problemas de saúde. O primeiro é o mais emblemático, porque pela primeira vez um estudo demonstrou relação causal, de causa e efeito entre ultraprocessados e obesidade. Exatamente o que o Comitê das Diretrizes Americanas alega não existir. Esse foi um estudo clínico randomizado, maior nível de evidência possível, comparando alimentos naturais e não processados com alimentos ultraprocessados. Ele foi feito pelo Dr. Kevin Hall, que é um dos maiores gênios da nossa ciência contemporânea. Foram dois grupos de 10 pessoas por 4 semanas na clínica direto. E o legal é que eles ficaram internados na clínica, então 100% da alimentação era fornecida. Então a medição foi absolutamente impecável e perfeita. Os alimentos dos 2 grupos eram idênticos em macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, e eles podiam comer ad libitum, quanto eles quisessem. O grupo dos processados comeu 500 calorias a mais por dia e ganharam peso. E essa foi a primeira vez que um estudo foi feito para comprovar, não estabelecer correlação, comprovar que os ultraprocessados causam aumento de peso. E aqui só foi avaliado o ganho de peso, mas eu posso afirmar que todos os outros marcadores de saúde também pioraram. E agora eu vou mencionar e te mostrar aqui na tela 3 publicações de muitas outras em periódicos de primeira linha, ligando ultraprocessados a problemas de saúde. Então, o segundo estudo que eu quero mencionar aqui é da exposição dos ultraprocessados, dos efeitos adversos à saúde. Foi publicado no BMJ, British Medical Journal, um dos maiores periódicos do mundo de medicina. O 3, associação entre os ultraprocessados e mortalidade por todas as causas, no mesmo periódico. 4, por fim, essa publicação foi de Harvard e ela mostrou 32 desfechos negativos de saúde relacionados aos ultraprocessados.
Em contrapartida, nenhum estudo, dentro ou fora desse grupo, mostrou qualquer correlação entre ultraprocessados e qualquer desfecho positivo de qualquer natureza com relação à saúde. E o papel desse comitê, que alegou não haver evidências de que ultraprocessados causam obesidade, seria justamente revisar todas as pesquisas que a gente deve seguir e fazer as melhores recomendações baseadas nelas. E por que que eles fazem exatamente o oposto? Essa resposta é o meu segundo ponto. Por que essa vista grossa para todas as evidências que existem ligando os ultraprocessados aos riscos na saúde? A maior parte desses especialistas tem profundos vínculos financeiros, direto, inclusive, tanto com a indústria alimentícia quanto com a farmacêutica. Então, por que que eles demonizariam os mesmos alimentos e empresas que pagam o salário deles? Parece teoria da conspiração? Então aqui vai o meu segundo ponto. Eu vou te mostrar 3 casos, também de muitos, para exemplificar o quanto até as instituições mais acima de qualquer suspeita são vendidas. Primeiro caso, em 1942, a General Foods financiou a maior parte da construção da sede nova do Departamento de Nutrição de Harvard. Ninguém faz isso sem ter a contraparte. E a contraparte já é explícita, pública, no, no segundo caso. Na década de 1960, por esse mesmo departamento de nutrição de Harvard, o responsável, na verdade, o fundador do departamento de nutrição de Harvard, um cara chamado Fred Astaire, ele recebeu o equivalente a $50 mil da indústria alimentícia, especialmente do açúcar. A primeira publicação disso foi feita no JAMA, um dos principais jornais de medicina do mundo, e foi super divulgado e depois replicado no New York Times e em várias outras mídias, inclusive rádio, inclusive TV. E o terceiro exemplo, saindo de Harvard e agora indo para o governo americano, Annals of Internal Medicine, um dos periódicos mais respeitados do mundo, e a OMS. Só essa tríade. Eu acho que esses caras vão fechar bem os exemplos de como funciona o lobby da grande indústria e como é que ele direciona as diretrizes da forma como eles realmente querem direcionar isso. Eis que em 2016, a OMS, Organização Mundial da Saúde, divulga diretrizes para redução do consumo de açúcar. Perfeito. Nada mais compreensível de uma instituição que faz o que eles têm que fazer. Aí vem esse periódico, o Annals of Internal Medicine, repito, super respeitado, um dos principais do mundo, e faz uma publicação atacando essas diretrizes do OMS para a redução do consumo de açúcar. Então é o seguinte, ó, o que a OMS está falando não se baseia em nenhuma evidência, as evidências são fracas e não confiáveis. Quem pagou essa publicação nesse periódico? Um grupo, um conglomerado chamado International Life Science Institute, patrocinado por algumas multinacionais de alimentos, de agrotóxicos, de ultraprocessados. Coca-Cola, General Mills, Kraft, Kellogg's, Monsanto, Bayer. E um desses autores da revisão era membro do conselho do maior fornecedor do mundo de xarope de milho de alta frutose. Esse lobby foi tão forte que o governo americano exigiu que a OMS voltasse atrás com a recomendação. Eu vou repetir o que eu falei agora de forma resumida para você não perder, para ficar 100% claro. A OMS divulga a recomendação para a redução do açúcar. Um dos principais periódicos médicos do mundo refuta essa diretriz por suposta ausência de evidência. Qualquer semelhança com a declaração do Comitê das Diretrizes não é mera coincidência. Pois o governo americano exige que a OMS volte atrás. Uma diretriz óbvia, já tardia, necessária, foi retirada, anulada. A realidade por trás disso tudo é que, mesmo com um custo anual de $200 bilhões para tratamento de doenças ligadas à obesidade, quem paga a conta é o contribuinte. Não tem político preocupado com conta pública. E eu estou falando aqui da realidade americana, mas a brasileira é exatamente a mesma coisa. Mas isso aqui vai ficar para outro vídeo. O recado principal aqui é: não tem alguém cuidando de você. Quando o profissional alega que está seguindo as diretrizes da associação X ou Y, isso por si só não credencia qualquer ideia dele, qualquer recomendação, qualquer diretriz. Então, faça você a sua lição de casa na medida que você puder. Eu sou Ed Calfá. Obrigado.